Invocando a proteção divina, declaro aberta esta sessão, abraçando a todos, meus pares, ilustres representantes do Ministério Público, servidores, e conclamo os pares a apreciarem a ata da última sessão. Não havendo nada a ser retificado, dou-a por aprovada. Dois adiamentos, pedido em razão da ausência justificada dos relatores. Primeiro, doutor, processo 1364, requerimento, ação declaratória de nulidade, referente a processo tal, prestação de contas do candidato, deputado estadual, eleições 2014, pedido de concessão de liminar, Franco Elber Anselmo Santana é o requerente, Tribunal Regional Eleitoral é o requerido, doutor Flávio Bertinho, o relator, está ausente justificadamente, processo adiado. Adiado em razão da ausência justificada do relator, processo 6814, recurso eleitoral, filiação partidária, pedido de inclusão de filiação em lista especial, Partido Social Democracia Brasileira, Serra Nova Dourada, 53ª Zona Eleitoral, José Barreira da Luz é o recorrente, Dr. Marcos Faleiros é o relator e, como dito, justificadamente ausente. Chamo a julgamento processo 5919, recorrente, Partido Republicano da Ordem Social, Prost Sorriso. Recorrido, Ministério Público Eleitoral. Dr. Rodrigo Couve, o relator, está com a palavra. Obrigado, senhora presidente. Se a senhora me permitir, é possível a senhora anunciar também, para julgamento em bloco, o próximo, o 7133, que a situação é muito semelhante, senhora presidente. Eu acho que a gente pode dar celeridade nesse Está sentido. também em julgamento, o 7133. Muito obrigado. Só um segundo. Cuida-se de recurso eleitoral interposto pelo Diretório Regional do Partido Republicano da Ordem Social PROS de Sorriso, Mato Grosso, contra sentença proferida pelo meritíssimo juiz da 36ª Zona Eleitoral, que desaprovou a sua prestação de contas anual referente ao exercício financeiro de 2014 e determinou a suspensão de cotas do fundo partidário pelo prazo de 1 ano. Segundo o recorrente, aspas, não houve nenhuma transferência do fundo partidário para o Diretório Municipal neste período, não havendo como existir uma conta bancária para abrigar nenhuma importância, sendo tal obrigação uma desnecessidade. Diante de tal situação, devendo ser mitigada diante dos fatos apresentados, sem nenhuma impugnação após sua publicação, demonstrando sua regularidade. Fecho aspas. Alegou ainda que a respeitável sentença imputou como sanção pela reprovação das contas a suspensão com a perda do repasse de cotas do fundo partidário, mesmo não havendo transferência nesse sentido pelo prazo de 1 ano, o que é desproporcional, afrontando os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade. Ao final, requereu a reforma da sentença para que as suas contas sejam aprovadas. Sucessivamente, requereu a revisão da penalidade aplicada para que haja redução do tempo da multa para 1 mês, com base no princípio da proporcionalidade. O recorrido apresentou contrarrazões, alegando que a impossibilidade de se verificar o extrato bancário definitivo da conta aberta e destinado exclusivamente ao registro da movimentação financeira de toda a despesa e a arrecadação do partido político evidencia óbvio a correta análise das contas e enseja a sua reprovação. O Procurador Regional Eleitoral opinou pelo provimento parcial do recurso, a fim de que a sanção de suspensão do recebimento de cotas do fundo partidário seja reduzida. Este é o relatório e é suficiente para ambos os recursos, senhora presidente. O senhor da Procuradoria... Obrigado, senhora presidente. Eu ratifico o parecer em ambos os casos, que é pela redução da sanção aplicada. Devolvo a palavra ao eminente relator. Obrigado, senhor presidente. O recurso merece parcial provimento. A sentença registrou como irregularidades as contas terem sido entregues intempestivamente, a existência de recursos financeiros que não transitaram pela conta bancária e a não abertura de conta bancária. A ausência da abertura de conta bancária é falha de natureza grave que impede a análise da exatidão e regularidade da prestação de contas, apresentada ao crivo desta Justiça Especializada. A abertura de conta bancária é dever contido no artigo 4º caput da Resolução 21.841/2004 TSE e constitui irregularidade insanável que conduz à desaprovação das contas partidárias. Nesse sentido, a orientação contida nos julgados abaixo, que transcrevo e peço licença para deixar de fazer a leitura, só ressaltando que um dos julgados é relatado pelo doutor
Ricardo Gomes de Almeida e outro pelo Dr. Lídio Modesto da Silva Filho. De igual modo, a existência de recursos financeiros que não transitaram pela conta bancária é outra falha grave que também conduz à desaprovação das contas, conforme julgados abaixo listados. Que, mais uma vez, peço licença para deixar de fazer a leitura, está disponível no sistema para conhecimento de todos. De outro norte, a inconsistência relativa à entrega intempestiva da prestação de contas, isoladamente, constitui motivo apenas para anotação de ressalva. Todavia, no conjunto com as demais irregularidades, é motivo que reforça o acerto da desaprovação das contas em mesa, tal qual decidido pelo meritíssimo juiz eleitoral, não sendo possível, portanto, o provimento do recurso analisado para aprovação das contas. Por outro lado, o recorrente requereu ainda a redução da sanção de suspensão do repasse de cotas do fundo partidário, sendo certo reconhecer que, apesar de as irregularidades conterem gravidade suficiente para a desaprovação das contas, não observo nelas gravidade para aplicação de sanção pelo período de 1 ano, que seria o prazo máximo, salvo engano. Mormente porque este relator, em casos semelhantes, tem levado ao julgamento proposta de aplicação de sanção pelo prazo de 4 meses, que se mostra compatível com o presente caso. De sarte com fulcro nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, reduzo a pena a sanção do patamar aplicado pelo meritíssimo juiz de suspensão do recebimento de cotas do fundo para o prazo de 4 meses. Dessa forma, senhora presidente, com essas considerações e ambos os recursos em consonância com o parecer ministerial, eu conheço e dou parcial provimento aos recursos interpostos para reformar em parte a sentença, apenas para reduzir a sanção de suspensão das cotas do fundo partidário para 4 meses, na linha do que vem sendo decidido em casos semelhantes. É como voto, senhora presidente. Em harmonia com o parecer, Sim, portanto, né? Como voto, doutor José Antônio Bezerra. Bom dia, senhora presidente, com o relator. Desembargador Pedro Sakamoto. Também acompanha os relatores. Doutor Divanir Marcelo. Com o relator. Doutor Paulo César. Com o relator, senhora presidente. O tribunal, por unanimidade, deu provimento aos recursos nos termos do voto do doutor relator e em consonância com o parecer ministerial. Processo 125.845, embargos de declaração, prestação de contas, partido político, órgão de direção regional, embargante, Partido da República. Parecer pelo provimento dos presentes embargos, declaração, anulando-se acordo embargado e determinando a retomada da marcha processual. Está mantido, né? Doutor Rodrigo Curvo com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Traz de embargos de declaração interposta pelo Diretório Estadual do Partido da República, PR de Mato Grosso, em face do acordo número 25.510, exarado por esta egrégia corte, na sessão plenária de 14 de julho de 2016, sob minha relatoria, cuja ementa ora reproduzo. Transcrevo a ementa que resultou do julgado e prossigo. O embargante alegou a nulidade do venerando acórdão combatido na medida em que violou o artigo 10 do novo Código do Processo Civil, que dispõe que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Alegou ainda que, entre aspas, a decisão surpresa não tem mais agasalho no ordenamento jurídico pátrio, razão pela qual é necessário suprir a omissão ora apontada, para com isso reconhecer-se a nulidade venerando acórdão embargado, com a retomada da marcha processual a partir da intimação da agremiação, para se manifestar especificamente sobre a aludida irregularidade. Requeriu, ao final, o provimento dos embargos para sanar a omissão apontada e, com isso, afastar a determinação de recolhimento do valor de R$ 430 mil, haja vista inexistir qualquer suspeita de ilicitude nos valores originalmente recebidos pelo embargante e, posteriormente, repassados a terceiros, cuja comprovação da origem está clara nos presentes autos. A douta Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo acolhimento dos declaratórios, a fim de que o acordo seja anulado e determinado o prosseguimento do feito, com abertura de vista ao partido e, posteriormente, àquela Procuradoria. Este é o relatório, Vossa Excelência já comunica que o parecer foi mantido. Prossigo no voto, senhora presidente. Os declaratórios são tempestivos, eis que interpostos dentro do trido legal, nos termos do artigo 275, parágrafo 1º do Código Eleitoral, combinado com o artigo 22 do novo CPC, conforme atesta a certidão de folhas. Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, deles conheço. Os embargos declaratórios têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição ou ainda suprir a omissão encontrada em qualquer decisão judicial. O recurso em mesa foi interposto contra o acórdão 25.510, que desaprovou as contas do Partido da República relativas às eleições de 2014, aplicou a sanção de suspensão do repasse de novas cotas do fundo partidário pelo prazo de 4 meses e determinou o recolhimento da quantia de R$ 430 mil.
O recorrente alegou a existência de cerceamento de defesa em virtude da juntada de um novo parecer técnico, sem que lhe tenha sido concedido vista dos autos, assim como questionou a determinação do recolhimento da quantia de R$ 430 mil. Assiste razão ao embargante, posto que este relator determinou à folha 125 a remessa dos autos à Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria CCIA para que prestasse esclarecimentos sobre as irregularidades indicadas no relatório preliminar para expedição de diligências, o que foi realizado às folhas 129 e 135, sem, contudo, ter sido dada oportunidade para que o partido se manifestasse. Tendo em vista que o assunto, objeto do esclarecimento prestado pela CCIA, foi um dos pontos levados em consideração por este relator para desaprovar as contas em questão, é imperioso reconhecer a existência de prejuízo ao embargante. De outro norte, o artigo 10 do novo CPC estabelece a impossibilidade da existência de decisões que se baseiem em fundamento acerca do qual não foi dada oportunidade às partes para se manifestar. Transcrevo, no corpo do voto, o artigo 10 do novo CPC. Nesse sentido, é mister trazer a lume trechos do parecer do douto Procurador Regional Eleitoral, motivo pelo qual solicito vênia para citá-los. E, entre aspas, trechos do douto parecer ministerial. Os embargos devem ser providos. Realmente, observe-se que o douto relator solicitou esclarecimento CCA acerca da irregularidade identificada no item 4 do relatório preliminar para expedição de diligências e, após os esclarecimentos, levou o feito a julgamento, sem conferir à parte interessada a oportunidade de se manifestar sobre a última informação do órgão de controle. Do mesmo modo, há que se pontuar que a irregularidade em questão foi um dos fundamentos pelos quais as contas foram desaprovadas, motivo pelo qual se evidencia o prejuízo decorrente da nulidade ora apontada a ensejar a sua decretação. Fecho aspas. Assim, restando evidente a utilização de fundamento tratado em parecer técnico, sobre o qual não foi dada oportunidade à parte para se manifestar, não há outra medida a ser adotada a não ser a anulação do acórdão guerreado. Posto isso, senhora presidente, em consonância com o parecer ministerial, conheço e acolho os embargos declaratórios interpostos pelo Diretório Estadual do Partido da República PR de Mato Grosso para, ao reconhecer a omissão relativa à ausência de oportunidade para manifestação da parte quanto à informação do órgão técnico, conferir efeitos infringentes, anular o acórdão 25.510 e determinar o prosseguimento do feito, com abertura de vista ao Partido da República para se manifestar a respeito do parecer técnico mencionado, que fica desde já autorizado. É como voto, senhora presidente. Como voto o doutor Antônio Bezerra. Com o relator. Desembargador Sakamoto. Também com o relator, senhor. Doutor Divanir. Acompanhe o relator, excelência. Doutor Paulo César. Com o relator, senhora presidente. Tribunal, por unanimidade, deu provimento aos embargos, atribuindo-lhes efeitos infringentes para efeito de anular o acordo 25.510 nos termos do voto do doutor relator e em consonância com o parecer ministerial. Chama a julgamento o processo 111, 119, prestação de contas de candidato, cargo de deputado estadual, eleições 2014, requerente Rodrigo Luge. Parecer pela desaprovação das contas já mantido, o doutor Rodrigo Curvo está com a palavra. Obrigado mais uma vez, senhora presidente. Trata-se de prestação de contas do candidato ao cargo de deputado estadual, Rodrigo Lugli, relativo às eleições 2014. Em parecer preliminar, a Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria proporcionou ao candidato a oportunidade de sanar as irregularidades apontadas. Devidamente intimado, o requerente apresentou explicações e novos documentos. As folhas, a CCIA apresentou parecer conclusivo opinando pela desaprovação das contas. O douto Procurador Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas. Obrigado. Incluído em pauta de julgamento para o dia 25 de fevereiro de 2016, o candidato protocolizou petição requerendo retirada do processo de pauta de julgamento e apresentou novos documentos. Esse relator deferiu o pedido e, consequentemente, a juntada dos novos documentos, tendo a CCIA realizado nova análise e emitido parecer ratificando sua manifestação anterior pela desaprovação das contas. Em nova vista, o Procurador Regional Eleitoral opinou novamente pela desaprovação das contas. Ato contínuo, o requerente atravessou petição com justificativas e novos documentos. A CCIA mais uma vez manifestou-se pela desaprovação, o douto Procurador Eleitoral da mesma forma ratificou sua manifestação e, não conformado, o candidato atravessou nova petição, requerendo o recebimento dos documentos juntados e requeriu ao final a aprovação das contas em tela. E já adianto que todos os pareceres foram reiterados pela CCIA e pela douta Procuradoria Regional Eleitoral. E houve uma decisão monocrática indeferindo um pedido ministerial para o desentranhamento das petições e documentos juntados, para manter os documentos apresentados pelo candidato com fulcro no princípio do contraditório e da ampla defesa. Este é o relatório, senhora presidente.
Já foi ratificado o parecer. Só abrindo aqui o arquivo, prossigo. O total dos recursos aplicados na prestação de contas em apreço foi da ordem de R$ 368.978,28. Entre as irregularidades apontadas, a Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria destacou as seguintes como preponderantes para a manifestação pela desaprovação das contas. Recursos próprios estimáveis em dinheiro. O órgão técnico solicitou a apresentação de provas de que os recursos próprios estimáveis em dinheiro integravam o seu patrimônio em período anterior ao pedido de registro da candidatura, conforme dispõe o artigo 23, parágrafo 1º da Resolução 23.406/2014, cujo trecho destacado menciona: tratando-se de bens estimáveis em dinheiro fornecidos pelo próprio candidato, esses deverão integrar o seu patrimônio em período anterior ao pedido de registro da respectiva candidatura. Segue no corpo do voto, eminentes pares, um quadro demonstrativo em que são descritos quais seriam esses bens estimáveis em dinheiro informados pelo próprio candidato. Eminentes pares, há de tudo aqui: cadeira plástica, caixa de som, netbook, frigobar. O candidato tomou cuidado de, diferentemente do que ocorre, discriminar um rol aqui exaustivo quase de bens de pequena monta, né, como mesa de escritório, rack, telão, que a gente normalmente não verifica em outras prestações de contas. Estão aqui declinadas neste quadro. Em justificativa, o requerente apresentou documentação comprobatória da propriedade do veículo Fiat Uno Mille Fire e esclareceu que os demais bens descritos no quadro acima são de utilização pessoal, estavam em sua propriedade há mais de 5 anos, motivo pelo qual não teria mais em sua posse as notas fiscais correspondentes. De fato, a documentação apresentada esclareceu a inconsistência relativa ao veículo acima identificado. Os demais itens acima elencados, a exemplo de cadeiras, caixa plástica, frigobar, notebook e aparelho de ar-condicionado, são bens móveis de uso corriqueiro, cuja propriedade pode ser comprovada mediante a sua posse, que faz presumir a propriedade, diferentemente do que acontece com bens imóveis e veículos automotores, cuja propriedade deve ser comprovada com a documentação emitida pelos órgãos de registro de propriedade, os cartórios e os departamentos de trânsito. Logo, é razoável admitir o argumento de que tais bens já pertenciam ao requerente em período anterior ao pedido de registro da respectiva candidatura. Desse modo, ante a justificativa apresentada e com fundamento nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tenham a impropriedade como justificada e sanada. Recursos de terceiros. Quanto aos doadores listados abaixo, o órgão técnico solicitou a apresentação de provas de que os recursos de terceiros estimáveis em dinheiro constituíam produto do serviço da atividade econômica do doador, ou que os bens permanentes recebidos em doação integravam o seu patrimônio conforme dispõe resolução do TSE. E aqui cito o quadro com as doações identificadas. Também ou a seção de bens imóveis ou a seção de veículos para o candidato. O candidato esclareceu que o bem imóvel utilizado é de propriedade do cedente Acácio Lugli, conforme comprova o documento anexado à folha 971, e que o veículo Fiat Palio 2013 utilizado na campanha é de propriedade de Luzimar Pereira Vieira, conforme CRLV do veículo, de folhas 973. Por fim, asseverou a folha 1032 que os doadores Elton Razia, um ultraleve que ele doou para sobrevoar durante a campanha, Aristóteles Cadidé da Silva, 6 bicicletas adaptadas, Dream Bike, também provavelmente para fazer propaganda. Roberto Pereira Leite, um veículo Fiat Strada Trek, declararam que não possuem em mãos os respectivos documentos. Todavia, afirmam a propriedade dos bens cedidos conforme declarações constantes às folhas. Não obstante as informações prestadas, o órgão técnico entendeu que essas irregularidades persistem. No geral, a CCIA entendeu que as irregularidades foram parcialmente esclarecidas. Desse modo, tendo havido parcial atendimento da diligência com a juntada da documentação demonstrando a propriedade do imóvel do cedente Acácio e do veículo Fiat Palio 2013 pertencente a Luzimar, bem como com a apresentação de justificativas e explicações, mormente as declarações firmadas pelos respectivos doadores confirmando a propriedade dos bens objeto de doação, tenho que a irregularidade sob análise atribuível a terceiros não compromete a regularidade das contas, motivo pelo que indico a anotação de ressalva. E aqui eu quero fazer só um acréscimo. Eu imagino qual seja a dificuldade de um candidato de obrigar aquele que cedeu para ele um ultraleve para sobrevoar 6 bicicletas para exigir, olha, me apresenta aqui obrigatoriamente
um documento que comprove a propriedade de 6 bicicletas. Imagino eu que ele deve ter passado muitas dificuldades, por isso que estou no sentido de anotar como ressalva. Se fosse um bem próprio, né, poderíamos ser mais rigorosos, penso eu. Ausência de documento fiscal. A CCEA observou que o candidato não apresentou documento fiscal referente à doação descrita abaixo, uma doação cujo recibo remonta ao valor de R$ 1.500. Quanto a esse item, o candidato justificou as folhas 954, entre aspas. O candidato Rodrigo Lugli, deputado estadual, recebeu tickets de combustível em doação da campanha majoritária de Pedro Táxi Governador, conforme devidamente declarado em prestação de contas. Contudo, a doação recebida fez-se acompanhada somente do respectivo recibo eleitoral, sendo a nota fiscal de aquisição do produto anexada à prestação de contas da campanha majoritária do candidato Pedro Táxi Governador. Fecho aspas. O órgão técnico relatou que a inconsistência persiste, tendo em vista que o candidato não apresentou a documentação fiscal comprobatória solicitada, em desatenção ao disposto no artigo 45 da resolução. As folhas 1032, o requerente afirmou que, até o momento, não obtivemos êxito na viabilização dos documentos comprobatórios de que a nota fiscal do material adquirido pela mesma engloba o material doado ao candidato, conforme demonstra-se do e-mail em anexo. Não obstante a não juntada da nota fiscal solicitada pelo órgão técnico, tenho que a inconsistência não possui gravidade suficiente para macular a prestação de contas em comento, não impedindo a sua fiscalização por parte desta justiça especializada, motivo que me leva a anotar ressalva a inconsistência sob enfoque. Ademais, o pequeno valor envolvido, R$ 1.500, em comparação com o valor total dos recursos utilizados, R$ 368.978,28, representando um percentual de 0,40 pontos percentuais, demonstra a ausência de gravidade da inconsistência em apreço. A de merecer destaque ainda a boa vontade demonstrada pelo requerente em atender às diligências realizadas pela CCEA, trazendo justificativas e documentos aos autos em diversas oportunidades, o que demonstra o seu interesse em esclarecer as questões levantadas pelo órgão técnico. Assim concluo, senhora presidente, que as irregularidades apontadas pelo órgão técnico não comprometem a regularidade das contas, não ensejando, portanto, a desaprovação e sim a aprovação com ressalvas. Dessa forma, em dissonância com o parecer ministerial, eu aprovo com ressalvas as contas de campanha de Rodrigo Lugli, com fulcro no artigo 54.2 da Resolução 23.406 do TSE. É como voto, senhora presidente. O voto do doutor José Antônio Bezerra. Doutor Rodrigo, eu acompanho, evidentemente, o voto do senhor relator, mas eu acho que nessas questões, eu tenho acompanhado as sessões aqui, senhora presidente, eu tenho visto que isso são reiteradas essas prestações de conta com essas ressalvas, é impossível ignorar, e nós tivemos aquele encontro pelo Dr. Paulo aqui, pelo ciclo de estudos, e um dos debates que foram muito afrontados na prestação de contas são essas ressalvas que vêm a posteriori. Não seria o caso a gente fazer, muito embora o partido, o candidato, é impossível ignorar que eles não conheçam as resoluções, não conheçam os impedimentos, as sanções decorrentes da não prestação de contas. Mas nessas situações, que isso demanda tempo, demanda estudo, demanda desdobramento jurídico que vem, né, ao longo. Não sei a situação assim de a gente ponderar com mais drasticidade com relação a esse tipo de evento. Claro que aqui com relação perto da contabilidade inicialmente de 430 mil, é insignificante o valor, como pontuou o doutor Rodrigo, em 0,4%. A ressalva era evidente. Mas eu falo, isso são reiterados os casos que chegam ao tribunal. Não seria o caso de repensar essa posição? Eu coloco isso como questionamento. Mas acompanho o voto do relator. Desembargador Pedro Sakamoto. Acompanho o voto do eminente relator, senhor presidente. Doutor Divaini. Acompanho o voto do relator. Doutor Paulo César. Com o relator, senhora presidente. O Tribunal, por unanimidade, aprovou com ressalva as contas do candidato Rodrigo Luz, nos termos do voto do doutor relator, em dissonância do parecer ministerial. Processo 2573, recurso eleitoral, representação, propaganda política eleitoral extemporânea em bem público, bem particular de uso comum, denúncia via Pardal, Sinop, 22ª Zona Eleitoral, eleições 2016. Recorrente Ari Dayer Santos. E recorrido Ministério Público. O Ministério Público, antecipadamente no parecer escrito, já opina pelo provimento parcial da resignação, tão somente para fixar multa no valor de R$ 5.000. Sim, ratificado já. E já está ratificado, doutor Paulo Sodré. Obrigado. Senhora presidente, trata-se de recurso eleitoral interposto por Ari Dayer Santos contra a sentença
da 22ª Zona Eleitoral, que julgou procedentes os pedidos da representação ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em face do recorrente e o condenou ao pagamento mútuo no valor de R$ 25 mil pela prática de propaganda eleitoral antecipada nos termos do artigo 36, parágrafo 3º da Lei 9.504/97. Alega o recorrente que o recurso tem seu escopo em 2 pontos centrais: a existência ou não de propaganda antecipada e da valoração de multa aplicada no caso de se admitir que houve de fato a propaganda antecipada. Sustenta que não ocorreu propaganda antecipada e sim divulgação de pré-candidatura, expressamente permitido no parágrafo 2º, no artigo 2º, parágrafo 2º da Resolução TSE 23457, que dispõe sobre propaganda eleitoral neste pleito. Afirma que o banner colocado na avenida não era do seu conhecimento, vez que resultou de iniciativa de estudantes, que não tinha finalidade de propaganda eleitoral, mas sim de publicidade da sua atividade profissional. Ele é proprietário de imobiliária, como se afere dos dizeres nele contidos, e que teria permanecido no local por apenas alguns minutos, no período noturno, mas tais circunstâncias não foram levadas em consideração pelo juiz ao estabelecer a sanção. Em relação aos 40 adesivos colocados nos veículos, afirma que não custeou a confecção conforme recibo anexo e nem tinha conhecimento deles. Alega ainda que não há prova nos autos de que tenha captado votos das pessoas que portavam tais adesivos, e nem há nesses qualquer insinuação de apoio de caráter eleitoral, tratando-se tão somente de promoção pessoal. Quanto à condenação e multa, consigna que foi aplicada por mera presunção, cabendo sob absolvição ou redução para o mínimo legal. Requer ao final a revogação da multa e, alternativamente, sua redução para o mínimo legal. As contrarrazões vieram aos autos. Ouvida a Procuradoria Regional Eleitoral, opinou pelo provimento parcial da resignação tão somente para que a multa seja fixada no valor de R$ 5 mil. É o relatório. Como já foi mantido, eu posso ler, né, senhor presidente? Preenchidos os requisitos legais de admissibilidade do recurso, dele com isso, no mérito, cabe o provimento parcial. Como se diz, a nova Lei 13.165/2015 promoveu algumas alterações na legislação eleitoral. No campo da propaganda, permitiu, além da propaganda eleitoral regular, realizada a partir do dia 16 de agosto de 2016, também a propaganda intitulada como pré-campanha, realizada antes dessa data. O caso dos autos, conforme relatado, trata dessa última modalidade, que no convencimento do juiz Ocó se mostrou irregular, antecipada, atraindo a condenação imposta. Portanto, a questão em apreço prende-se a 2 fatores importantes: o contexto em que se realizou a propaganda e os meios utilizados, partindo-se do pressuposto que pela época estariam autorizados. Verifica-se dos autos que o contexto da propaganda realizada pelo recorrente, que motivou a representação ministerial em seu desfavor, se constituiu em, entre aspas, mais de 40 carros adesivados, bandeira em praça pública, toalhas de mesa e lanchonete, adesivos em porta, condimentos, todos de forma uniforme, deixando de ser manifestação individual, passando a ser campanha, conforme descrição e imagens contidas no procedimento administrativo para apuração dos fatos que deram origem à representação. Em sua defesa, o recorrente se qualifica como corretor de imóveis, inscrito no respectivo conselho e junta documentos que comprovam essa alegação. A propaganda eleitoral antecipada foi admitida pelo artigo 36A da Lei 9.504/97, com algumas restrições, a fim de que não ultrapassasse o permitido na propaganda autorizada, aquela efetivada no período pós-deferimento do registro. Aqui, só lendo a parte negritada, não configura propaganda eleitoral antecipada desde que não envolva o pedido explícito de voto, a menção à pretensão à candidatura. No caso, é possível observar que, de fato, o recorrente se utilizou da prerrogativa otorgada pela Lei das Eleições e efetuou a propaganda de pré-campanha, divulgando na mídia sua pretensão em ser candidato nesse pleito, ao exemplo de que se constata nas manchetes que ora colaciono. E aqui, Aridai, pré-candidata, apresenta sua história e projeto. Pré-candidatos se articulam para subsídio Juarez na chefia de Sinop. De plano, é possível afirmar que, na propaganda veiculada por esse meio, o recorrente faz menção à pretensa candidatura, sem, contudo, fazer pedido explícito de voto. Mas o magistrado daquele juízo concluiu ter havido propaganda extemporânea subliminar
que motivou a condenação pautada nos seguintes fatos: a. Propaganda de bem público, banner fixado na Avenida dos Tarumãs, e b. Adesivo de mesa e porta-guardanapo de espetinho localizado ao lado do posto dos IPs. Extrai-se dos autos que a propaganda em bem público está plenamente configurada, como se constata no anexo, em que é possível um banner no centro da avenida, no período noturno, no qual de longe é possível observar em letras garrafais o nome do recorrente. Eu peço vênia aos eminentes pares e os convido a acessar o anexo, que eu coloquei as fotos digitalizadas. São 3 tipos de propaganda para que possa visualizar e depois eu continuo a ler o voto. Aqui nós verificaremos, na primeira parte, um banner na praça Aridaia, praticamente o tamanho do outdoor, bem no centro da praça, bem público, por sinal. Na sequência, nós temos aqui adesivos de carros, né, conforme manda a legislação. Na verdade, nós temos aqui adesivos em porta-guardanapos em bares, restaurantes, que é proibido. E por fim nós temos aqui os banners, os adesivos nos carros, isso sim permitido. Então, só para visualizar que são essas 3 irregularidades apontadas pelo órgão ministerial em primeiro grau e acatado pelo magistrado. Só para poder contextualizar e entender o meu raciocínio. Retomando o voto, como extrai-se dos autos que a propaganda em bem público está plenamente configurada, como se constata no anexo folho 15, em que é possível ver um banner no centro da avenida, como acabei de demonstrar a vossas excelências, no período noturno, no qual de longe é possível observar em letras garrafais o nome do recorrente. Em que pese não ter havido pedido explícito de voto, a forma adotada de se efetuar a divulgação da pré-candidatura por este meio se revela inadequada, vez que ilegal por infringir o artigo 37 da Lei das Eleições. E aqui eu transcrevo o artigo que proíbe não só propaganda em espaço público, bem como em bens que dependem de cessão ou permissão do poder público, como é o caso do bar e do restaurante. Também fica claro o conhecimento prévio do candidato em relação a esse artifício de propaganda, mesmo porque a aferição desse conhecimento pela parte pode ser efetuada pelas circunstâncias que permeiam os fatos, banner em pé, colocado em canteiro da avenida, da cidade, como no caso desses autos, confirmada após a infração ao artigo 37 supracitado. Não merece acolhimento, portanto, a tese do recorrente de que teria sido colocado por universitários como forma de ser eximido da responsabilidade do feito. Diria aqui que haja universitários, né? Por outro lado, seria um contrassenso permitir-se, em fase de pré-campanha, condutas que são naturalmente vedadas na fase de propaganda eleitoral regular. Impõe-se, no caso, a adoção de uma interpretação das normas legais de forma sistêmica. Ora, e aqui eu faço uma parte. Se não é permitido o banner na época da campanha, certamente não pode ser na época da pré-campanha. E a mesma coisa eu digo em relação aos guardanapos. A colocação de banner, por sua vez, provoca outra possível conclusão. A confecção do banner importou em gastos de campanha ou arrecadação de recursos, o que só é possível após a abertura de conta específica a esse fim. Portanto, ainda que permitida a propaganda eleitoral pré-campanha, ela deve respeitar os parâmetros legais, não podendo exceder ao permitido na propaganda irregular. E, no caso, a propaganda por meio de banner em via pública se apresenta irregular, que atrai a condenação e multa. Contudo, quanto deve ser ferido diante de todo o contexto dos autos. Em relação aos adesivos em veículos, o conteúdo da propaganda sem pedido explícito de votos e o modo de sua veiculação são permitidos nos termos do artigo 38, parágrafo 4º da Lei das Eleições, que abaixo está transcrito. A confecção de tais adesivos, conforme se refere dos recibos expedidos pela aluna comunicação visual a pessoas variadas, e aqui foi o próprio recorrente quem trouxe aos autos, permite concluir que foi custeada por terceiros e não pelo candidato recorrente, o que pode trazer desdobramento em sede de prestação de contas e outras vertentes, provocando com isso o envio dos documentos ao Ministério Público Eleitoral do juiz Ocó, conforme já sinalizado na sentença ora objulgada. O próprio magistrado determinou isso. Ressalto que não há irregularidade nenhuma nessa propaganda. A questão aqui é o custeio dessa propaganda, que não é matéria a ser discutido, faço apenas ressalva, e o próprio juiz de primeiro grau já determinou a remessa ao Ministério Público Eleitoral. Quanto aos adesivos colocados em porta-guardanapos do espetinho localizado ao lado do posto dos IP, embora também não conste pedido explícito de voto, da mesma forma do banner, encontra vedação no artigo 37, capto, a lures descrito, por se tratar de bem cujo uso depende de cessão ou permissão do poder público, que são do alvará para poder funcionar. Constata-se desta forma irregularidade na propaganda eleitoral de pré-campanha do recorrente,
veiculado em bem público e em bem cujo uso depende de cessão ou permissão do poder público. Porém, pela primariedade do recorrente nessa prática e por todo o conjunto dos autos, entendo por desproporcional a multa arbitrada na sentença, ora objulgada. A meu ver, deve ser fixado no seu mínimo legal. Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, conheço do recurso interposto por Ari Dair Santos e dou-lhe parcial provimento para o fim de reduzir a condenação de multa no seu patamar mínimo, qual seja R$ 5.000, nos termos do artigo 36, parágrafo 3º da Lei 9.504/97. É como voto, senhora presidente. Como vota, doutor Rodrigo? De acordo com o voto do eminente relator. Doutor José Antônio? Com o relator. Desembargador Pedro? Acompanho o voto do eminente relator. Doutor Divanir? Acompanho o relator. Por unanimidade, o tribunal deu parcial provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator em consonância com o parecer ministerial. Processo 6292, recurso eleitoral, filiação partidária, pedido de inclusão de filiação em lista especial Partido Trabalhista Brasileiro, Paranatinga, 57ª Zona Eleitoral, recorrente, Remi Carvalho Rezende, recorrido do Ministério Público. Desembargador Pedro Sakamoto, com a palavra, o relator. Senhora presidente, eminentes pares, trata-se de recurso eleitoral interposto por Remi Carvalho Rezende contra a decisão proferida pelo juiz da 57ª Zona Eleitoral, com sede em Paranatinga, a qual indeferiu seu pedido de inclusão na lista de filiados do Partido Trabalhista Brasileiro. Aduz o recorrente que em 27 de março de 2015 se filiou ao Partido Trabalhista Brasileiro, consoante cópia da ficha de filiação encartada nas folhas 12 desses autos. No entanto, por desídia do dirigente partidário responsável pela inclusão dos filiados no sistema FiliaWeb, sua filiação não foi submetida a conhecimento da Justiça Eleitoral. Argumenta ainda que o descuido do referido dirigente partidário está lhe causando graves prejuízos pessoais, uma vez que frustra sua pretensão em disputar as eleições municipais deste ano. Pugna por derradeiro pelo provimento do presente recurso, a fim de que seja reformada a sentença combatida e procedida sua filiação perante o Partido Trabalhista Brasileiro desde 2/4/2016 e também para a juntada da declaração prestada pelo presidente do Diretório Municipal do Partido Trabalhista Brasileiro de Paranatinga, em que se afirma que houve falha técnica no envio da lista que constava o nome do requerente como filiado à respectiva legenda. Ministério de Contrarrazões, Ministério Público Eleitoral, atuante perante a instância COR, requeriu o desenvolvimento do presente recurso, porquanto o requerente juntou aos autos apenas documentos produzidos unilateralmente, bem ainda porque não foram observados os prazos estabelecidos pelo artigo 19 da Lei 9.096 de 95. Estado a se manifestar, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo improvimento do presente recurso, porquanto o requerente pretende comprovar sua filiação exclusivamente com base em documentos produzidos unilateralmente ao relatório. O setor da Procuradoria. Obrigado, senhora presidente. Eu ratifico o parecer escrito. Devolvo a palavra, eminente relator. A hipótese em apreciação se refere a recurso eleitoral interposto por Remi Carvalho Rezende contra a decisão proferida pelo juiz da 57ª Zona Eleitoral, que indeferiu o pedido formulado pelo recorrente para que seu nome fosse incluído na lista dos filiados do Partido Trabalhista Brasileiro, a partir de 2/4/2016. Constante relatado, o recorrente assevera que se filiou ao Partido Trabalhista Brasileiro em 7 de março de 2015, conforme cópia da ficha de filiação encartada nas folhas 12 desses autos. Afirma, ademais, que por desídia do partido, seu nome não foi encaminhado à Justiça Eleitoral. Com efeito, destaque-se por necessário que é dever dos partidos políticos fazer a inclusão dos nomes dos seus filiados pelo sistema FiliaWeb e encaminhar à Justiça Eleitoral nos períodos determinados conforme estabelece o artigo 19 da Lei 9.096 de 95, cujo texto eu transcrevo no meu voto o referido dispositivo legal. Vou pôr para a leitura. Por sua vez, é imperioso ressaltar ainda que, nos termos previstos no parágrafo 2º do artigo 19 da Lei dos Partidos Políticos, o recorrente requeriu ao juiz eleitoral que fosse incluído na relação de filiados da agremiação política, de maneira que pudesse participar do pleito eleitoral deste ano. No entanto, seu pedido não foi acolhido. Deveras, é forçoso reconhecer que a filiação do recorrente ao Partido Trabalhista Brasileiro não deve ser admitida, uma vez que, com o objetivo de comprová-la, ele apresentou tão somente documentos que foram produzidos unilateralmente, como a cópia da sua ficha de filiação, folhas 8,
e uma declaração do presidente do Diretório Municipal do Partido Trabalhista Brasileiro de Paranatinga, em que afirma que houve problema técnico no envio da lista que inclui o nome do repoente na relação de filiados, folhas 28 e 29, cujos documentos, por óbvio, não se ajustam ao enunciado da súmula 20 do Tribunal Superior Eleitoral, que eu transcrevo aqui no meu voto. Enfrentando questão similar, também a discutida nessa insurgente, o Tribunal Superior Eleitoral deixou assentado que a questão deve ser realizada por outros elementos de convivência, salvo quando se tratar de documentos produzidos unilateralmente, como já foi dito. Logo, então, levando em conta que os documentos apresentados pelo reconhecimento são insuficientes para comprovar sua filiação ao referido partido, incontestável que o pleito deduzido nesse recurso não merece ser acolhido. Ante exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego o provimento do recurso eleitoral interposto por Remy Carvalho Rezende, mantendo inalterado o deciso invectivado. É com votos, presidente. Obrigado. Com o voto, doutor Divanier. Com o relator, presidente. Doutor Paulo César. Com o relator, senhora presidente. Doutor Rodrigo Curvo. De acordo com o relator. Doutor José Antônio Bezerra. Com o relator. O tribunal, por unanimidade, negou provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator em consonância com o parecer ministerial. Deixo a palavra livre, caso alguma... Nós queremos agradecer ao doutor Marcelo, que hoje está nos abrilhantando o pleno com a sua presença, com o doutor Tony, e deixamos aqui o nosso agradecimento a todos, declarando encerrada a presente sessão.